Seja bem-vindo para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente, o podcast em que a gente traz informação e um bate-papo descontraído sobre diversos pontos da nossa saúde. A ideia sempre é trazer informação como uma forma de melhorar a sua saúde. Quando a gente conhece mais, a gente procura assistência mais precoce e, portanto, os diagnósticos mais precoces e os tratamentos mais imediatos. Comigo aqui, meu amigo Daniel, trazendo novamente uma temática que a gente já trouxe algumas vezes sobre autocuidado, sobre prevenção e promoção da saúde, mas estabelecendo nessa perspectiva de início de ano, metas para 2023. Olá, Luiz. Boa noite, bom dia. Pessoal, muito bom. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Eu quero falar um pouquinho, a gente está gravando esse episódio, mas para a gente poder traçar um pouco de metas, ter um pouco de norte do que a gente vai fazer esse ano e falar o quanto é benéfico, quanto é importante você ter metas traçadas, principalmente no cuidado da sua saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre o que você pode fazer, o que você deixou de fazer ano passado e agora pode fazer esse ano. E aí vai ser um bate-papo bem descontraído, algumas dúvidas que o pessoal deixou para a gente na nossa caixinha durante essa semana, que eu acho que pode ser uma dúvida sua, e a gente vai ficar trocando uma ideia. Exato. E quando eu fiz essa pergunta na semana passada, os pacientes colocaram como uma meta fazer atividade física. Eu acho que isso é algo extremamente comum, né? A gente sabe que, sem dúvida, de que a atividade física, seja ela aeróbica como anaeróbica, ou seja aquela pessoa que vai para academia pegar peso e ter um músculo definido, ou aquela pessoa que faz corrida, que faz bicicleta, que corre na esteira, que vai no parque. Todas essas atividades, elas têm a sua importância para a nossa saúde. Seja para a saúde do cérebro, em que eu melhoro a cognição, eu melhoro meu desempenho cerebral, a minha memória, eu melhoro a minha performance cerebral, eu diminuo o risco de AVC, risco de infarto, risco de doença degenerativa como a doença de Alzheimer, mas também a atividade física, ela precisa, para ter essa resposta, ser atividade regular. Porque a gente sabe que existem perigos quando a pessoa vai se aventurar numa atividade recreativa e aquelas lesões dos esportistas de fim de semana, em que eles fazem aquela pelada e tem pancada na cabeça, fazem a pelada e tem luxação de tornozelo, de joelho, fratura. Então, ficar bem atento. Quando a gente está colocando essa meta, atividade física, primeiro é algo regular. Segundo, passar por um cardiologista, ou pelo menos por um clínico geral, para fazer uma avaliação global, ver o coração, ver o pulmão, ver se não tem nenhuma contraindicação para fazer algum tipo de atividade física, em especial aquelas pessoas mais idosas, os pacientes muito obesos, que precisam ter uma avaliação cardíaca para não sobrecarregar o coração. Eu acho essa dica muito importante e é engraçado a gente começar a falar sobre atividade física porque no próprio consultório hoje eu atendi uma senhora que ela falou assim, doutora, agora que está começando o início do ano eu pretendo voltar a praticar atividade física, se não me engano ela tem 62 anos. Ela já praticava atividade física, tinha parado de uns 6 meses e agora quer voltar. Então já é uma meta dela. É muito comum no início do ano a gente ter algumas metas e normalmente a atividade física sempre está aí, né? Projeto verão, né? Desse ano, né? De 2023 ali em dezembro, tudo, apesar que a gente já está no verão, né? Agora, o que a gente tem que saber é exatamente o que você falou. Qual que é a meta para mim que seja possível? Não, você não quer começar a fazer uma atividade física hoje para correr uma maratona daqui a um mês, entendeu? Acho que a gente tem que começar algo que seja possível para você, que senão você vai desistir rápido, né? Não é esse o que a gente quer fazer. O que a gente preconiza é que você tenha uma atividade constante para melhorar seu estilo de vida. A gente não quer que você vire atleta, nada. A gente só quer que você tenha um estilo de vida no qual a atividade física faça parte. Então, aí essa paciente, a atividade física já fez parte da rotina dela e devido a um problema familiar, tudo que ela teve que se mudar, tudo, e ficou um tempo afastada da cidade. E aí lá onde ela estava fazendo assistência para os pais dela, ela disse que acabou que ela não conseguia praticar a atividade física dela. Atualmente, a gente sabe que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, isso é muito importante, né? E aí ela já voltou com esse foco. Eu acho que agora tem grande chance dela conseguir fazer. Ela falou que semana que vem iria voltar, tudo. E aí eu falei exatamente dela sobre esse alerta de não voltar com o mesmo foco, com
com a mesma intensidade que ela tinha antes, quando ela parou, até porque ela já é uma idosa, tudo, ela entendeu. Porque, assim, as dores que a gente sente imagina, um adulto jovem, quando vai começar a atividade física, já dói pra caramba, né? Imagina uma idosa voltando. Eu falei, vai com calma, tudo isso. Mas o mais importante é a vontade de voltar Isso, a a tomada, praticar, né, né? de decisão, porque isso é importante, é ele se perceber ativo. E ativo nesse processo de saúde, doença, promoção e prevenção da saúde. É despertar aquela consciência, eu preciso fazer atividade física, é importante, e seguir nessa meta. Isso é importante e talvez é um dos que mais prevalece nessas caixinhas de metas. Como você falou, a meta tem que ser alcançável, né? Por exemplo, minha meta é manter uma atividade física regular. Mas não adianta, quando o meu personal pergunta, ei, Luiz, vamos treinar todo dia na semana, 7 dias na semana? Eu falei, bicho, não vou conseguir. A minha meta alcançável são 3 vezes na semana, indo com o personal e olhe lá, correria. Então, um ponto que a gente tem que colocar é estabelecer metas alcançáveis, metas que eu consiga trazer e que façam, claro, fazer uma atividade física que eu goste. Poxa, é ir pra academia, é correr, é fazer dança. São atividades que estimulam, que trazem os benefícios, mas que servem, então, de um ponto de partida. Primeiro, eu tenho que gostar daquela atividade para poder escolhê-la. Mas agora, jogando um pouquinho para sua área, Luiz. Por exemplo, um paciente que tem Parkinson, né, que já tem um déficit cognitivo, né, a gente sabe que tem tudo isso junto. Vamos supor que tem algum familiar que está assistindo e que fala, como que eu posso fazer para o meu pai, para minha mãe que tem Parkinson, começar a praticar atividade física? Que tipo de atividade física que normalmente você indica para um paciente que tem Parkinson? Parkinson e pacientes com outras doenças degenerativas, a atividade física que previnem quadros de dores crônicas, que no Parkinson o paciente ele tem a restrição motora, pode ter o déficit cognitivo nos Parkinsons mais avançados, mas a restrição motora é a principal, a rigidez associada. Então, os pacientes que têm Parkinson, a gente encoraja bastante o Pilates, o RPG, ou seja, atividades físicas aeróbicas supervisionadas por um fisioterapeuta, por um educador físico. Alongamentos orientados pelo fisioterapeuta e educador também são fundamentais. Então, veja que nos pacientes com Parkinson, eu estou falando, claro, que é paciente sintomático, em que ele tem alguma restrição. As atividades aeróbicas são as mais utilizadas. Mas, claro, eu posso ter aquele paciente com Parkinson que é bem controlado. Ele toma lá a levodopa, ele toma lá o inibidor e melhora os sintomas e fica praticamente assintomático. Ele precisa de atividade física? Sim. Mas aí ele está mais independente, ele não tem risco de quedas, então ele pode sim frequentar academia, fazer atividade anaeróbica, aumentar a carga muscular, também sob supervisão. Mas deve sim, porque a gente tem que lembrar que a atividade física, de uma maneira geral, além de melhoras cognitivas, eu trago melhora muscular, aumenta a absorção do cálcio e a fixação do cálcio nos ossos, então previno doenças como osteoporose, previno doenças associadas a doenças degenerativas da coluna, fortalecendo a musculatura. Então, a atividade física é show de bola também para esses pacientes neurológicos e pacientes que têm sequelas motoras e cognitivas. Mesmo vale para paciente que tem sequela de AVC, tudo você também indica normalmente RPG, fisioterapia. Isso. Quando o paciente tem uma sequela, ou seja, ele tem uma restrição motora em que ele tem um déficit motor de um lado. Além da fisioterapia, claro, para dar consciência no movimento, evitar o congelamento do ombro, evitar o congelamento do braço, do quadril, por exemplo, a atividade regular, seja ela aeróbica, supervisionada, ela é muito boa e deve ser sim recomendada. Extremamente válida essa dica sua. E quando a gente pensa em paciente, Luiz, que tem cefaleia crônica, enxaqueca, atividade física a gente já sabe que ajuda a prevenir, né, os gatilhos desse tipo de doença, né? Aí, nesse caso, você já orienta a praticar atividade física mais extenuante, exercício físico mais pesado, né? Exato. Os pacientes que já sofrem de cefaleia crônica, enxaqueca, diversos gatilhos podem descompensar. Alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, o paciente é muito inflamado, tende a ter muitas queixas de dor e isso restringe bastante. Quando eu faço atividade física, eu libero opioides endógenos, libero serotonina, dopamina e isso traz o bem-estar.
Devemos sim sempre recomendar a atividade que ele achar melhor, a atividade que mais traga prazer para ele. Claro, no paciente jovem, no paciente com disposição e com controle das crises de dor, ele sim vai acabar escolhendo alguma atividade, mas aí a gente recomenda uma atividade prática, uma atividade física que tenha uma prática diária. Pelo menos aquela atividade de meia hora todo dia é algo que já faz toda a diferença nos pacientes que têm dor crônica. Que bom. E aí, pensando agora, o outro tópico que o pessoal falou bastante, né, de metas, é sobre alimentação, né? O pessoal já está tendo um pouco mais de consciência que a alimentação também faz parte da saúde, né? Quando a gente pensa em alimentação saudável, não significa que a gente vai cortar carne, que a gente vai cortar alguns alimentos que você gosta. Você pode até comer, você só não pode fazer aquilo parte da sua rotina. Você pode comer uma vez ou outra um sanduíche, alguma coisa assim. Isso não significa que eles são saudáveis, mas também não significa que você vai parar de comer para sempre. Você tem que tentar ver se mais 90% das suas refeições são saudáveis e algumas vezes ou outras você pode dar liberdade de tomar um sorvete, alguma coisa assim, né? Fazer o dia de lixo, não uma rotina. É isso que a gente tem que estabelecer. Exatamente. E pensando nisso, normalmente essa questão de alimentação, a gente pensa mais em prevenção, né? Obviamente que tem alguns casos, quando o paciente já teve a doença, a alimentação vai ajudar a gente a prevenir que essa doença não progrida, né? No caso, por exemplo, o paciente que já evoluiu com uma esteatohepatite já desenvolveu uma cirrose devido ao excesso de gordura no fígado, a alimentação agora é importantíssima porque a gente não quer que essa cirrose descompense, ele vai ter que comer menos sal, vai ter que adequar algumas coisas, não vai poder comer tanta proteína assim. Mas quando a gente pensa na alimentação, a gente está pensando em prevenir, né? Então, uma alimentação saudável, um paciente que já tem gordura no fígado, a alimentação saudável vai ajudar ele a não progredir essa doença, não progredir de grau 1, grau 2, grau 3, desenvolver uma cirrose devido à gordura no fígado. No caso da neuro, por exemplo, quando tem um paciente que você vê que tem um alto risco de desenvolver uma doença cardiovascular cerebral, qual que é o tipo de dieta que você fala? É uma dieta que você vai tentar restringir mais gordura? O que você tenta estimular o paciente? Restringir ou estimular? O que você tenta fazer? Veja, o paciente que tem risco cardiovascular, hipertenso, diabético, tabagista, ele tem que utilizar uma dieta hipossódica. É a maior recomendação. O sal é um vilão, né? O sal é o grande vilão. Claro que a gente tem a dieta do Mediterrâneo, tem a dieta do Mediterrâneo para os pacientes diabéticos, tem a dieta cetogênica para o paciente epiléptico, que diminui os riscos de descargas cerebrais e, portanto, a dieta cetogênica diminuiria as crises epilépticas. Então, teoricamente, assim, pegando essa parte da dieta cetogênica, se o paciente tem epilepsia, a dieta cetogênica vai diminuir as crises convulsivas dele. E aí você pede normalmente para esse paciente restringir o quê? Pronto, na dieta cetogênica ele vai aumentar o aporte de gordura. Então, ele não vai utilizar glicose pura. Então, ele vai evitar alimentos com alto teor glicêmico. Então, vai evitar pão, evitar massa, evitar coisas doces. Ele parte para proteína e gordura. Então, por que isso melhora? A gente entende que o cérebro, quando tem uma crise convulsiva, uma crise epiléptica, eu tenho uma catarse elétrica e uma hiperatividade glutamatérgica. E para essa atividade glutamatérgica acontecer e os disparos neuronais acontecer, é tudo ATP dependente. E o cérebro adora ATP fácil. Vindo de onde? Da glicose. Energia, então, se eu der energia num paciente que está extremamente descompensado de crises, a dieta cetogênica ela veio com o objetivo de reduzir crises nos pacientes com epilepsia de difícil controle, de tomar 4, 5 medicações e não controlar. Por quê? Porque quando eu utilizo ácidos graxos, esse formato de glicose, de energia que é dado, é numa via glicose free. Ou seja, eu não vou utilizar muito a glicose, então ele estimula menos o córtex cerebral e, portanto, eu diminuo os disparos. Hoje tem estudos dizendo que até aquele paciente que tem epilepsia controlada, eu posso orientar ele usar alguns pontos da dieta cetogênica como uma forma de prevenir descargas neuronais. Então, a dieta cetogênica é algo estabelecido, sim, para pacientes já muito graves, de epilepsia, mas você pode introduzir em algumas refeições esse hábito de redução de glicose e aporte mais de gordura e proteína em casos de epilepsia, mesmo que controlada. Então, no caso do seu paciente, quando é com epilepsia, você tenta restringir carboidrato e tenta estimular gordura e proteína. Isso. E quando é um paciente que tem risco elevado de cardiovascular,
de AVC é diminuir o sal e carboidrato. Porque ele tem que perder peso, ele tem que controlar a pressão e controlar o diabetes. Como é que eu controlo o diabetes? Diminuindo picos glicêmicos. Então, para de comer aquele docinho, para de tomar refrigerante, para de comer pão, para de comer macarrão, para de tomar sucos com doce, tira o açúcar da mesa, bota o adoçante. São estratégias que geralmente, claro, nós médicos não podemos dizer uma dieta, já que a gente tem um nutricionista para isso, mas eu deixo recomendações do que não comer. Então, não acho interessante você estar comendo todo dia macarrão. Não acho interessante todo dia você estar tomando refrigerante, todo dia estar tomando suco com açúcar, todo dia botando o saleiro na mesa. Tira isso. São pequenos hábitos que a gente tira e que podem fazer a diferença nesse controle da hipertensão, que é, sim, sem dúvida, a principal causa de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. O Luiz tocou num assunto bastante importante, que é a questão do consumo de sal. O Brasil é um dos países que mais consome sal por habitante. A gente consome muito sal, sabe? Então, muitas vezes quando vem, não sei se quem está escutando a gente, ou vendo a gente, já teve essa experiência, mas quando vem alguma pessoa de fora que come a nossa comida pela primeira vez, normalmente eles sentem, o tempero e tal, mas normalmente eles falam que está muito salgado, porque eles não têm tanto costume de tanto sal, né? Tirando os argentinos que comem muito sal nas carnes deles e tal. Agora, normalmente quando vem de outros lugares, eles sentem muito, mas pegando a questão do sal, o sal hoje já é um dos principais fatores de risco para o câncer de estômago. Já existe um estudo mostrando que o sal, junto com os enlatados, embutidos, mas porque os enlatados embutidos também são ricos em sal, né? É fator de risco elevado para... Isso justificativa na patologia em si? Cara, porque pelo que eu li um artigo na época da residência, tinha um chefe que estudava bastante sobre isso, ele falava que pelo que eles entendiam lá, o pessoal, os japoneses são os que mais estudam isso, que o sal é inflamatório também, né? Então, o excesso de sal também para mucosa, tudo, vai atrapalhar, vai estimular displasia, metaplasia, então acaba que não é legal. O sal, além de piorar essas questões de hipertensão, que a gente já sabe hoje que não faz bem, o sal, ele é ruim para diversas outras patologias, né? Para o rim sofre demais com sal, né? Hoje a gente já sabe que o estômago sofre com sal, o intestino sofre com sal e com enlatados, então a gente tem que entender que o sal hoje é um vilão. Quanto menos sal você conseguir na sua dieta, normalmente quando o paciente tem distúrbio hepático, que não vai poder comer sal, que tem que comer uma dieta bem restritiva, não é 100, ele tem que comer um pouquinho de sal, mas com bem menos do que a gente é acostumado. Normalmente ele vai temperar uma carne e o restante, toda a comida dele vai ser sem sal. Então essa é só estratégia. Só um que vai poder ser temperado junto com o da família. O restante é tudo sem sal. Para ele não, porque se ele come um pouco mais de sal, ele vai ganhar peso, ele não pode ganhar peso. Se ele ganha peso, o peso dele não é em gordura, é em líquido que vai para o terceiro espaço, vai para a barriga, ele incha e tal. Normalmente eles já sabem disso, já sabem quando vem inchada, eles já sabem que estão pegando pesado no sal, né? Então quando o paciente tem essa questão de sal, eu tento estimular, eu tento conversar com eles essa questão de falar, só tempera um e o restante você vai sem sal, né? Então você vai a sua comida, né, teoricamente a família toda não precisa comer sem sal, mas seria bom a família participar, tudo, mas pelo menos uma comida só sua que vai poder ter sal, o restante todo vai ser sem sal. Aí eles, com o tempo, eles vão acostumando, até porque tem que se adequar, porque senão a doença evolui muito rápido, né? Agora trazendo ainda dentro da dieta, aqueles pacientes que têm epigastralgia, aquela dor, come uma comida e fica todo empachado, come a comida e fica com dor na barriga, às vezes flatulência, diarreia. O que eles têm que fazer, pensando agora, novo ano, novas metas, eu vou evitar coisas que me façam mal. Existe algum alimento que eu devo evitar nesses pacientes que possam ter pedra na vesícula, ou mesmo gastrite, nessas síndromes dispépticas? O que pode ser feito do ponto de vista alimentar? Normalmente, se o paciente tem colelitias, pedra na vesícula, obviamente ele tem que evitar comida gordurosa, porque a comida gordurosa pode ser gatilho para uma crise de dor abdominal importante, né? Agora, e se ele tem gastrite, teoricamente, a gente só pede para restringir alimentos que vá aumentar a acidez, ou que ele sinta que vá doer mesmo. Às vezes o próprio paciente fala, doutor, quando eu tomo café me faz mal. Tem outros que falam que não faz mal, aí eu não restringo. Eu tento conversar com ele e entender. Normalmente eu peço para evitar gordura em todos os pacientes, fritura sempre vai fazer
fazer mal. E refrigerante, bebidas com gás, né? Água com gás também. Muita gente pensa que água com gás não faz mal, mas água com gás para paciente com doença de refluxo, com gastrite, e para paciente que já está referindo flatulência, excesso de gás, água com gás vai fazer mal. Ela vai estimular esses sintomas, né? E eu falo sobre a bebida alcoólica. Então, normalmente, esses aí sempre eu vou pedir para restringir. Aí o restante, que tem muita coisa, aí o pessoal vem com leite, não quer beber leite. Se a paciente não passa mal bebendo leite, pode beber, não vai ser a causa da gastrite. Se o paciente não passa mal comendo chocolate, pode comer, não vai ter problema, eu não vou restringir nada disso. Se ele não passa mal tomando café, agora se ele já tem doença do refluxo, aí eu peço para diminuir, porque pode piorar um pouquinho a doença do refluxo, aí já é outra questão, né? Aí eu já vejo a questão do leite, tudo, peço para diminuir um pouco. Mas normalmente, quando o paciente tem muitos sintomas, o que acontece? Muitas vezes o pessoal quer a resposta bem rápida, até na caixinha de perguntas, às vezes quando chega no consultório, eu tô tendo muitos gases e tal, que alimento que eu devo restringir, tudo. Não é assim. A gente tem que entender o que está acontecendo. Será que o paciente também tem intolerância à lactose? Aí eu vou ter que restringir derivados de leite. Será que tem uma doença celíaca, ele tem alguma uma sensibilidade ao glúten? Aí ele tem que diminuir a ingesta de derivados de glúten, né? Como os trigos, cevada, centeio. Então a gente tem que ver exatamente o que está acontecendo. Se o paciente ele tem alguma intolerância alimentar ou não. Então, se ele tem intolerância alimentar, a gente vai restringir o que está restrito à intolerância alimentar dele. E aí, quanto a gastrite, esofagite, essas coisas vai estar muito incluso no tratamento em si. Aí a gente conversa com o paciente, explica qual que é a causa, o que está acontecendo. Show de bola. Um tema que foi trazido aqui na caixinha de meta foi: vou parar de me automedicar. Nossa, automedicação. Com certeza isso perpassa aqui as duas subespecialidades. A gente já sabe o risco da automedicação está desde cronificação de dor, cefaleia crônica diária, cefaleia por abuso medicamentoso. 2, utilização de anti-inflamatórios e úlceras, doença renal e tal. De que maneira você vê a automedicação no Brasil no tocante a essas complicações? Na tua prática de endoscopia, qual é a prevalência desses pacientes que apresentam lesões ulceradas por conta da utilização de anti-inflamatórios em demasia? É muito alto, principalmente em paciente idoso. É muito comum o paciente, a nossa população sente dor e ela vai se automedicar, né? E normalmente o pessoal gosta de se medicar porque é um remédio bom e ajuda bastante contra dores articulares, contra cefaleia, dores na coluna, então esses que é o anti-inflamatório. Então, um idoso que normalmente tem muita dor no joelho, muita dor de cabeça, muita dor lombar, ele vai utilizar bastante. O grande problema é que ele já tem uma mucosa gástrica normalmente mais sensível e o anti-inflamatório é um problema. Ele é fator de risco para úlcera elevadíssimo. Normalmente o paciente vai ter úlcera na região do adenal, que é logo depois que sai do estômago. Além de gerar dor, ele causa um problema grave nesses idosos que eles vão sangrar. Então, às vezes eles começam perdendo sangue pelas fezes, vai perdendo um pouquinho, o cocô vai ficando preto, tudo, e esse paciente vai ficando anêmico e aí de repente a úlcera meio que ou ela aumenta ou ela destampona e sangra bastante, ele vomita sangue. Na hora que ele vomita sangue, já sangrou muito. O que acontece? Esse paciente cai muito em hemoglobina, normalmente esse paciente cai. Então já junta uma úlcera que está sangrando, que às vezes ele pode até broncoaspirar, ele cai, pode bater a cabeça. Então acaba que se torna um evento muito trágico. Então, para o paciente que normalmente não tem nem muita reserva, quando chega vai ter que tomar muita bolsa de sangue, tem que fazer os procedimentos tudo, muitas vezes tem complicações que precisa ficar até na UTI. Então, vai depender muito de como que o paciente vai reagir, né? Então, o anti-inflamatório é realmente um problema, até porque outra coisa que eu vejo também, não por questões educacionais, que todo mundo gosta de se automedicar, já está famoso, que anti-inflamatório é bom para dor, tudo, é que ele é barato. Então, e muito acessível. Então, qualquer um pode conseguir, qualquer farmácia ou posto de saúde, e os postos de saúde ainda fornecem anti-inflamatórios bastante pesados, né? Que um dos mais comuns que o pessoal fornece é o diclofenaco, que tem toda a rede aí. Ele é muito ruim, porque ele é muito forte, então, porque ele tira a dor rapidamente, e os pacientes eles recebem uma cartela, normalmente toma de 6 em 6 horas, tem paciente que nem é muito orientado, tem paciente que toma 3, 4, ele sente dor, ele toma
punhada, assim, e toma, né? E isso vai machucando. Então, é um problema. Nessa questão de automedicação, para mim, os anti-inflamatórios é um perigo enorme. Aí tem, assim, o outro anti-inflamatório, mas que tem um uso mais devido a problemas cardíacos, que é o AS, que ele gera também problema, pode gerar um pouquinho de úlcera, mas bem menos próximos desses outros anti-inflamatórios mais famosos, sabe? Como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida. Ele gera bem menos. E ainda existe, quando o paciente não tem problemas gástricos, se esse paciente sentir dor, tem os tamponados para ser digeridos lá no intestino, para diminuir um pouco a agressão ácida, mas a gente já tem um estudo que mostra que o AS ele é bom para prevenir câncer de intestino. Então, ele é bom, muito bom para cardiologia, normalmente eu não suspendo não. Eu sempre falo para o paciente, conversa com o seu cardiologista, se você está sentindo dor, eu já rastreei, já olhei tudo, e aquela gastrite dele não melhora é por causa do AS. Aí ele pode tentar ou para um tamponado com o cardiologista dele, ou o cardiologista dele pode começar a fazer uma proteção gástrica com IBP. Aí ele vai ter que usar os dois para o resto da vida, porque o AS, uma vez que começa, porque teve um evento cardíaco, alguma coisa assim, ele tem que usar o resto da vida. Então eu não costumo suspender, já é outro caso. Né? O clopidogrel agride também a mucosa gástrica? Muito, agride. Mais que o AS? Ele é pior, assim, para fazer procedimento, essas coisas sangra bem mais. Então, um paciente que está em uso de dupla agregação, que a gente fala, AS e clopidogrel, e acaba tendo vigência de úlcera, nossa, é bem trágico. Então, às vezes ele vai parar na UTI, vai precisar de muito sangue e só vai parar o sangramento com clipe, com um procedimento endoscópico, porque não para porque ele está duplo antiagregado, ele não consegue formar o coágulo. Então, ele vai precisar de uma ajuda, vai precisar de que a gente clipe, vai precisar que a gente faça uma adrenalina ali para ajudar. Quando você entra com endoscópio, eu tenho uma úlcera sangrando por conta do AS, por conta de algum anti-inflamatório. A úlcera está sangrando, primeiro você faz a visualização e tenta jogar substâncias que paralisam, para ver se isso traz o coágulo. Se não, faz uma intervenção maior? Não, a gente chega, eu vou avaliar o tamanho da úlcera e como que ela é. Se essa úlcera está com o coágulo bem aderido, eu vou lavar. Vou lavar. Se esse coágulo continuar bem aderido e o paciente estiver estável, eu estou autorizado a não fazer nenhuma intervenção. Aí eu não faço nada. Agora, se esse paciente está com coágulo aderido, é um coágulo que a gente fala que é um coágulo frouxo, que não está muito bem aderido, na hora que eu lavo, ele sai, e aí embaixo da úlcera eu vejo um vaso visível, aí nesse caso eu vou ter que fazer uma intervenção. Normalmente, a gente pode fazer uma esclerose com adrenalina, que a gente vai entrar com uma agulha, um catéter que vai insuflar a adrenalina bem do lado ali, e nesse caso a adrenalina ela não vai fechar o vaso, ela está fazendo essa função ali mais para fazer uma hemostasia compressiva, mecânica, vai fazer um botão ali, e aí em seguida a gente coloca um clipezinho que ele vai lá e fecha, aí pronto, isso é padrão ouro, a probabilidade dele ressangrar diminui bastante, e se a gente deixa aquela úlcera e aquela úlcera não tem nada, a probabilidade dela sangrar é mais de 60%, então a gente tenta diminuir um ressangramento que pode ser muito trágico para o paciente, né? Então, quando o paciente já tem um coágulo, a probabilidade dele ressangrar é bem menor. E quando a gente vê uma úlcera que ela já está com fundo sujo, já está mostrando que está começando a cicatrizar, ou então ela já está com a fibrina, já está cheio de um processo cicatricial bem branquinho ali, a gente não precisa fazer nada. Ela já está cicatrizando, só continua com remédio com omeprazol, pantoprazol por um bom tempo, que já vai fazer. E tem alguns casos que aí é só com clipe, que é quando a gente chega lá e a úlcera está em sangramento ativo. Tem um vaso lá que está furado e você vê o estômago. Aí você tem que clipar, você tem que fazer algum jeito de parar. Então tem diversos tipos de úlcera. Normalmente a gente espera um pouquinho, até porque senão eu não vou conseguir enxergar muita coisa. Então a gente estabiliza o paciente na emergência, passa sangue, passa remédio para esvaziar um pouco o estômago dele, às vezes passa uma sonda nasogástrica, espera um pouquinho, ele ficou bem, beleza, eu vou conseguir entrar com o aparelho, porque o canal de aspiração do aparelho é bem pequeno, é do tamanho da ponta bica ali daquela parte. Então se tiver um coágulo vai entupir, eu não consigo ver nada. E aí a gente precisa ter pelo menos o ideal é ter aquele estômago com a úlcera sem sangue, sem nada. Isso a gente só consegue dando tempo, passando uma sonda, passando remédio para esvaziar aquele estômago, estabilizando o paciente não pode chegar muito instável lá, porque senão na hora que eu estiver fazendo o procedimento ele pode parar, primeiro a gente mantém Veja o perigo que é o abuso medicamentoso, o anti-inflamatório em especial. Quando a gente está falando já em cefaleia crônica, o grande vilão é o analgésico.
É a dipirona, é a associação de dipirona e relaxante muscular. O abuso medicamentoso, dipirona nunca foi criada para tratar dor de cabeça, em especial dor de cabeça crônica. Então, os pacientes que têm dor de cabeça crônica, a gente sabe que existem mais de 240 tipos de dor de cabeça. Mas aquele paciente que usa 15 dias em um mês uma medicação não prescrita pelo médico, ele está sim retroalimentando essa cascata de dor. Então ele se encaixa no diagnóstico de cefaleia crônica diária. Então, na cefaleia crônica diária, a primeira coisa que o paciente tem que entender é: vamos parar de tomar a velha Novalgina. Vamos, isso está proibido de tomar o seu. Tem paciente que é viciado em ter. Eu digo que meu pai ele anda com cartela de pirona no bolso, porque se ele acha que vai ter a dor de cabeça, já está lá com o comprimido. E isso já é intrínseco dele. Isso é difícil. Então o paciente tem que entender que o que fazer quando eu estou diante de um paciente com abuso medicamentoso por analgesia. E primeira coisa é fazer o acompanhamento especializado, investigar. Por que ele está tendo essa dor de cabeça? Será que existem outras coisas? Excluir. Fiz exame neurológico, fiz anamnese adequada, fiz exame de imagem, não tem nada que justifique, tenho que tratar o abuso medicamentoso. Aí vai, usa corticóide para paralisar, para tentar fazer um reset no cérebro e isso melhorar essas dores, e institui uma medicação para uso contínuo. Aí vai, antidepressivos, anticonvulsivantes para o tratamento da cefaleia crônica. Mas veja que esse abuso medicamentoso, esse uso indiscriminado de medicações, eles têm que entender que é muito perigoso. Desde ofender o componente gástrico, desde o componente neurológico de controle de dores. Estamos falando também de exposição a medicações que foram prescritas por médico, mas que eles fazem altas doses. Então tem aqueles pacientes que se hipermedicam, né? Eles têm o comprimido e, não, tô com mais dor, vou tomar e vou tomando, ou então não, vou tomar mais porque o antibiótico, não, vou tomar de 2 porque isso vai que protege mais para matar logo a bactéria. Não, você deve seguir, tomar direitinho a medicação, seguindo o acompanhamento e a orientação médica. Por quê? O médico ele prescreve naquela posologia um comprimido 3 vezes ao dia, porque os estudos mostraram que 4 vezes ao dia dá mais efeito colateral, 2 vezes ao dia não vai matar a bactéria. Por isso que é 3 vezes ao dia a concentração, a dose, ela chega no nível para acabar com a infecção, no caso de antibióticos. Da mesma maneira, qualquer medicação. Existe uma posologia, um horário exato, porque o estudo mostrou que se eu faço de menos, eu não cubro o meu corpo por tempo determinado. Se eu faço de mais, eu acabo tendo muito efeito colateral. Então, realmente, fazer acompanhamento médico especializado e seguir essa orientação faz toda a diferença. Agora que você está falando sobre acompanhamento médico, uma das metas de alguns das pessoas que nos seguem era a respeito de procurar uma determinada especialidade para se cuidar. Isso é muito importante, né? Tinha gente falando que ia procurar um cardiologista, porque já teve pai que teve infarto e tal, endócrino, porque a mãe tinha diabetes, tudo. No caso existe algum paciente, por exemplo, que tem que procurar um neuro devido, assim, para prevenção? Existe essa questão de procure um neuro para prevenção? Neuro na prevenção. Quando a gente está falando em doenças neurológicas, neurocirúrgicas, a primeira tem um histórico na família de aneurisma cerebral. Se eu tenho 2 familiares da família que tiveram diagnóstico de aneurisma cerebral roto, que romperam, ou incidentais, não romperam, é sim recomendado fazer pelo menos uma angiorressonância. Então, vem para o neuro, faz uma avaliação com anamnese, avalia se tem risco cardiovascular e então faz uma angiorressonância para buscar uma busca ativa de aneurismas. Porque dependendo do tamanho do aneurisma, aneurismas acima de 4 milímetros, com um paciente hipertenso, um paciente com histórico de tabagismo importante, e histórico familiar, há sim recomendação de tratamento desse não roto por meio minimamente intervencionista, por exemplo, ou mesmo clipagem de aneurisma. E isso aí, por exemplo, independentemente de ser pai, mãe, pode ser tio? Pronto, são de primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau. Tá. Se eu tenho familiares de primeiro e segundo grau que tiveram histórico de aneurisma roto ou não, mas que foram diagnosticados,
devo procurar fazer busca ativa também em mim. Então, por exemplo, o paciente tem a mãe e o irmão que tiveram aneurisma, roto, né, ou tiveram o diagnóstico de aneurisma, e ele tem 20 anos. Ele já vai pesquisar, ele já tem que ir no neuro nessa idade? Isso. Não tem uma idade, não. Só tem quanto antes. O paciente que tem histórico na família, aneurismas familiares, eles aparecem até 20 anos antes do normal. Então, o histórico clássico de aparecimento de aneurisma gira em torno de 40 a 60 anos. Então, esses aneurismas, eles rompem mais precoce e aparecem em regiões do cérebro muito mais diferentes. Ou seja, na maioria das vezes, os aneurismas aparecem em carótida, em comunicante posterior, são as mais comuns. Quando eu tenho aneurismas precoces, aneurismas familiares, que correspondem aí a 5, 10%, eles rompem mais rápido, eles crescem mais rápido e eles aparecem mais precocemente. Então, a busca ativa é no momento que eu descubro que há sim um histórico familiar, pais, mães, irmãos, primeiro e segundo grau, 2 pessoas na família, em especial o primeiro grau. Legal. Na parte gástrica, acho que, por exemplo, câncer de intestino, a gente sempre pede para começar o rastreio a partir dos 45 anos ou 10 anos antes do diagnóstico de câncer em parentes de primeiro grau, pai e mãe. Então, se o pai teve diagnóstico com 50 anos, ao invés dos 45, você vai começar a fazer aos 40 anos, tá? Isso é o que todos os consensos preconizam. Quanto ao câncer de estômago, no Brasil a gente não faz rastreio, a gente só pede endoscopia se o paciente tiver sintomas, tiver sinal de alarme, for refratário às medicações. Histórico familiar não estimula a No Brasil não. Tá. Não tem nenhum consenso, mas normalmente no consultório, a maioria dos colegas vão pedir porque é um exame que não é tão invasivo assim, de fácil acesso, não é tão caro. Então o pessoal costuma pedir, mas não é necessário fazer, é obrigatório. Lá no Japão, completou 35 anos, o paciente tem que fazer, porque lá é o principal câncer deles, tudo. Mas aqui no Brasil, para câncer de estômago, de esôfago, a gente não faz rastreio, então não existe endoscopia que o paciente tem que fazer em uma determinada idade. Não existe isso. Agora, colonoscopia existe. Todo mundo a partir dos 45 anos deve fazer a primeira colonoscopia ou 10 anos antes do diagnóstico do parente primeiro grau. Na minha parte, é basicamente isso que você tem que preocupar. E outra coisa que é engraçada, hoje vindo para cá, eu estava pensando nisso. Eu estava fazendo uns exames hoje pela manhã e tinha uma técnica falando, minha mãe tem a mesma idade dessa senhora, que era uma senhora de 85 anos, e essa senhora tinha um cálculo enorme no colédo que não deu para sair por CPRE. A gente viu o cálculo tinha uns 4 centímetros, vai ter que operar para tirar esse cálculo. E aí ela falando, não, minha mãe é bem durinha também, conversa bastante, ela vai nos médicos, ela tem cardiologista, ortopedista, neuro e tal. Ela tem umas 5 ou 6 especialidades que ela vai todo ano. Ela criou uma amizade. Eu falei, não, isso não é ruim, ela está se cuidando. Eu falei, o tanto que é importante, ela está prevenindo de ter, ela vai viver bastante e vai viver bastante com qualidade de vida. Porque ela não necessariamente a pessoa vai só por causa disso viver bastante, mas ela vai está tentando prevenir um AVC, né? Porque está com cardio, com neuro ali, ela está tentando se locomover melhor com o ortopedista olhando ali. Então, eu acho que muitas vezes a gente procurar os especialistas para tentar nos dar um suporte é tentar investir na nossa saúde, né? Investir na nossa qualidade de vida no futuro, porque ele vai tentar ajudar a prevenção, né? Então, muitas vezes o que acontece na maioria dos nossos pacientes é procurar a gente sempre com sintoma, né? Se a gente for colocar num papel que é 1 a cada 10 só que vai vir pra gente, tô querendo prevenir um aneurisma, isso é raro, né? É muito difícil encontrar. No fim do ano apareceu uma paciente, eu vim fazer um check-up neurológico. Aí check-up neurológico, veja, não há qualquer consenso em check-up neurológico. Porque meu pai teve Alzheimer, a minha tia teve Alzheimer. Mas veja, não há indicação de fazer neuroimagem. Vai fazer o quê? Ressonância? Vai fazer o quê? Ela queria isso. Vai fazer um NIE? Vai fazer o quê? Vai fazer exatamente. O que você faz é anamnese, exame clínico. Fiz um mini-mental para ela, fiz os testes cognitivos, chamei um familiar para ter uma referência de família sobre a funcionalidade dela e exames laboratoriais de sangue. Pronto. Ficar fazendo neuroimagem, aparece, por exemplo, uma atrofia cerebral importante num paciente assintomático. Eu faço o quê?
Não muda nada. Não vou dar medicação de Alzheimer num paciente que não tem quadro clínico, porque a gente não trata a ressonância, a gente trata o paciente. Então, é uma discussão que a gente reforça para o paciente. Beleza, tá procurando? Vamos examinar, vamos fazer alguns exames que não tenham muita intervenção, mas ressonância, tomografia, fazer exames de neuroimagem num paciente assintomático, não tem porquê, porque eu não vou definir diagnóstico nenhum baseado no assintomático. A ressonância e o exame só vai me trazer dúvidas do que eu estou diante. Então, lembrar, não há uma indicação de um neurocheck, um check-up neurológico. O que há é uma conversa, uma anamnese. Eu posso auscultar a carótida e procurar por algum sopro. Né? Será que tem algum grau de estenose nos pacientes acima de 55 anos? Tem recomendação de ultrassom Doppler de carótidas vertebrais que sejam tabagistas. Não, eu vou investigar o paciente que meu pai tem Parkinson, eu preciso fazer alguma avaliação. Não, a história familiar de Parkinson é de 10%, história familiar de Alzheimer é de 15%. Então não há essa recomendação. O que há, sim, você pode ir para ser examinado, para tirar dúvidas, para a gente reforçar de que maneira prevenir o Alzheimer, de que maneira prevenir Parkinson. Existe uma forma de prevenir essas doenças neurodegenerativas? Sim, na medida que você reforça o cérebro, aumenta conteúdo, aprende, ganha desenvolvimento pessoal, profissional, se desenvolve na escola, aprende novas línguas, faz cursos, aprende atividades com as mãos, isso estimula a minha cognição e eu diminuo o risco dessas doenças neurodegenerativas. Legal. Teve mais alguma coisa que o pessoal de metas? Por último, eles colocaram aqui sobre equilíbrio emocional. Isso aqui a gente até tratou anteriormente, né? Mas todo mundo tem que entender, né? Que a vida é uma onda de pontos positivos e pontos negativos e a gente saber lidar com isso e também pedir ajuda. Um profissional, psicólogo, fundamental. Vai te ajudar. Eu acho que se Exatamente. você tá vendo que tá mal emocionalmente, não tem por que postergar a ajuda de uma avaliação com um psicólogo, né? Igual quando você vai no médico, eu acho que seria bom. Então, se você acha que precisa, eu acho que todo mundo tem que buscar o equilíbrio emocional, né? Agora, se você achar que necessário, muitas vezes é necessário, um psicólogo tá ali para te ajudar, vai ser... Com certeza, com certeza. Aí colocaram aqui o autocuidado, o equilíbrio emocional. Acho que é isso. Acho que o ponto fundamental quando a gente traz as metas para a saúde é autorresponsabilização. O paciente perceber o que ele precisa e buscar ajuda. Pedir ajuda à família. 2, entender que ele faz parte desse processo ativo. Então ele tem que ir. Esse processo de prevenção, de promoção, de diagnóstico precoce, tem que ir em busca. E lembrar, tô buscando um especialista, tem a telemedicina inclusive para ir, para facilitar o acesso, para facilitar a avaliação dos pacientes e proporcionar aí melhor dias a essas vidas e melhor qualidade de vida, sem dúvida. Então é isso, pessoal. Eu acho que 2023 está aí. Eu acho que todo mundo vai ter um ano inteiro aí para cuidar da saúde. Não deixe para o outro ano. Acho que esse ano é o ano. Senão você vai ficar cuidando de sintomas. A gente quer que você cuide e previna os sintomas, né? A gente está aqui tentando ajudar ao máximo. A gente sempre está deixando caixinha de pergunta no nosso Instagram, @demédico-para-paciente. Se quiser deixar comentário embaixo dos vídeos aqui no YouTube, a gente... Segue no Spotify, se inscreve no Spotify, se inscreve no YouTube e segue a gente aí nas redes sociais. Tudo de bom para vocês. Um ótimo 2023. Show de bola. Tchau, tchau. Abraço.